Seja bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, o seu professor de Excel, e hoje eu vou te ensinar como utilizar a função soma-se dentro do Excel. Porque algumas pessoas, por não conhecer essa função, tornam seu trabalho mais trabalhoso, mais árduo, mais difícil e menos produtivo. Então vamos para a planilha. Eu tenho aqui vegetais e frutas nas minhas categorias. Eu tenho os alimentos e eu tenho os valores. Eu quero selecionar, ou melhor, eu quero somar somente os valores dos vegetais individualmente e os valores das frutas individualmente. Então eu tenho vegetais e frutas aqui na minha categoria. Para eu saber o valor deles, nós vamos utilizar a função soma-se. Digamos que alguém chegue e peça, eu quero saber os valores das frutas e dos vegetais. Aí você pode vir, é fácil. É somente vir igual, soma, abro parênteses, seleciono, pressiono Enter e tenho o resultado. Porém, essa é a forma... Porém, esse não é o resultado correto, porque eu quero vegetais e eu quero frutas separadamente. E aí você pode pensar, então é simples. Eu venho em vegetais, venho igual, e venho aqui, vegetais, tomates, então seleciono o valor, mais vegetais, tomate, nabo, mais fruta, não, vegetais, cenouras, e fruta, maçã, não. Então são só esses, pressiono Enter, pronto, fiz. E, frutas também, eu posso fazer da mesma forma, igual, eu venho lendo aqui, frutas, laranja, e aqui no final, frutas, maçã, pronto, tá feito. Mas, perceba a demora que foi. E nós temos aqui uma pequena tabelinha com 2, 4, 5 exemplos. E nós gastamos muito tempo para fazer. Imagina se esse tempo que a gente gastou com essas 5, digamos aí, 20 segundos, 30 segundos, você tem uma tabela com 2, 3 mil linhas. Como que você vai fazer? Vai saindo de uma em uma, clicando. Fora que o risco de você errar é muito grande. Eu posso estar aqui selecionando as minhas, os vegetais e sem querer clicar numa fruta. Sem querer eu seleciono uma fruta, pressiono Enter e agora eu tenho um resultado incorreto. A função soma-se vem para resolver toda essa demora, toda essa pendência e diminuir essas possibilidades de erro. Então eu vou apagar, igual. Primeiro, digita soma-se, abro parênteses. Vamos lá. Eu quero somar os vegetais. Então, o meu primeiro intervalo, e quando eu digo intervalo, entenda, intervalos são os dados que eu vou selecionar. Então, o intervalo categoria, o intervalo alimentos, o intervalo vendas. Então, esse primeiro intervalo é sempre o local onde está a categoria daquilo que você quer selecionar. Então, se eu quero selecionar os vegetais, eu venho em vegetais, seleciono, ponto e vírgula. Quais são os critérios? O que é que eu quero selecionar? Olha, Excel, desses vegetais que eu selecionei, eu quero somar somente aquilo que é fruta. Então, eu abro aspas e digito fruta, tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ponto e vírgula. E agora que eu vou selecionar os valores, da onde eu quero somar as frutas. E aonde que estão os valores? Em vendas. Então, eu seleciono os valores, fecho parênteses, pressiono Enter. E perceba que aqui o nosso resultado deu 0, deu nada, não apareceu nada. E agora, Paulo, a função ficou errada? Perceba, nós digitamos o nome fruta errado. Você tem que ficar atento aos critérios. Quando você digita um critério, ele tem que estar exatamente como está na tabela. Eu digitei fruta, mas aqui são frutas. Então, vou adicionar um S, pressionar Enter e nós temos o nosso resultado. Então, fiquem atentos, porque esse tipo de erro é muito comum. Então, quando acontece isso aqui, já bate o desespero. Meu Deus, não funcionou, está errado, e agora? Olha a sua função e veja se não tem alguma coisa errada, um S que faltou, uma letra que deixou de ser acrescentada ou foi acrescentada a mais. Vamos continuar. Eu quero agora o meu total de frutas, igual, soma-se, abro parênteses, e agora eu vou observar novamente o intervalo. O que eu quero selecionar? As minhas categorias. Então eu venho aqui, seleciono elas, ponto e vírgula.
o que eu quero somar daqui de tudo que eu selecionei. Eu quero somar o quê? Ah, os vegetais. Então, abro aspas. Não esqueça das aspas também. Todas as vezes que você vai digitar um texto dentro de uma função, de uma fórmula, você precisa inserir as aspas. Então, igual, vegetais, fecho as aspas, ponto e vírgula. E agora, o meu intervalo da soma, que são as vendas. Então, eu estou dizendo para o Excel. Excel, olha, eu estou usando aqui a função soma-se porque eu quero que desse intervalo aqui das categorias, eu quero somente os vegetais. E o valor desses vegetais está aqui em vendas. Então, tu vai ler as categorias, tu vai ler as vendas e eu quero o valor somente dos vegetais. Vou pressionar Enter e eu tenho o meu valor total. Para ter certeza que você realmente entendeu, nós vamos fazer novamente uma vez. E se vocês tiverem percebido também, eu acabei alterando aqui a ordem. Eu coloquei as frutas nos vegetais e os vegetais nas frutas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou só mover os títulos. Eu ponho o ponteiro do meu mouse em cima da seleção da célula até ele virar essa cruz de 4 pontas. Arrasto para qualquer lugar. Faço a mesma coisa com esse, mudo de lugar. E ponho esse para cá. Pronto, problema resolvido. Vamos lá. Eu vou deletar as frutas e nós vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Igual. Qual é o nome da função? Soma-se. Soma-se. Faço o que agora? Abro parênteses. Certo. Qual é o intervalo? Vou deixar você pensar um pouco. Qual é o intervalo? Qual o próximo intervalo que eu vou selecionar agora? É categoria alimentos ou vendas? Categoria. Então, seleciono o intervalo. Ponto e vírgula. Quais são os critérios? O que eu quero selecionar dessas categorias? Isso mesmo, as frutas. Eu digito fruta com aspas ou sem aspas? Com aspas. Frutas. Abro aspas. Frutas. Fecho aspas. Ponto e vírgula. E agora, o que nós vamos fazer? Selecionar as vendas. Seleciono. Pressiono Enter. Pronto. Agora eu tenho o meu resultado. E aqui você aprendeu como utilizar a função soma-se. Essa função vai te ajudar a somar vários intervalos. Essa função vai te ajudar a fazer soma de dados específicos dentro da sua planilha. Funciona muito bem, principalmente quando você tem planilhas muito grandes. Espero que você tenha entendido. Não esqueça de dar like nesse vídeo, de compartilhar ele para o seu amigo que tem que aprender Excel, para ele parar de te perguntar as coisas. E não me esquece também de me seguir nas redes sociais. O link está aqui na descrição do vídeo. E se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa aqui, deixa aqui nos comentários, pergunte que eu vou fazer o possível para te responder. E até a próxima aula.